bom dia, boa tarde, como vai? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, assista até o final, é um vídeo curto. E nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre o anticristo. Tá? A palavra de Deus nos fala, e se a palavra nos fala, é uma verdade absoluta, que virá sobre nós o anticristo. O anticristo, na verdade, é aquele que se opõe a Cristo. Tá? De certa forma, a palavra opositor também é delegada à palavra diabo, né? Aquele que se opõe a Deus. Bom, nós estamos falando sobre isso e é interessante nesses momentos que nós estamos vivendo aqui no Brasil e até no mundo como um todo, situações estranhas, situações que nós nunca vivemos antes, que nós nunca vivenciamos. Existem algumas situações como a Covid, tá? Essa enfermidade, essa endemia ou essa epidemia que atacou, que afligiu todo mundo e ainda anda afligindo, coisa que recentemente nós nunca tivemos acesso. Então nós percebemos o que especificamente com relação a essa? Que houve este fato novo da Covid-19, paralisou todo o mundo. Todo mundo. Nós não temos muito tempo para abrir totalmente o assunto, mas eu queria falar sobre essas coisas que estão acontecendo, que apontam para este anticristo. Como assim? A Covid é o anticristo? Olha, a palavra de Deus nos fala em 1 João capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, e já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Falando especificamente sobre a Covid, sobre essa pandemia, o que nós percebemos aqui no nosso universo, aqui no nosso mundo, aqui no nosso Brasil? Nós percebemos a imprensa, nós percebemos alguns canais de comunicação, nós percebemos alguns políticos, infelizmente não poucos, se manifestando da forma como o anticristo se manifesta. Enquanto Jesus prega a vida, nós vemos o quê? Se o anticristo é um opositor, ele pregaria o quê? Sobre a morte. Não é verdade? Nós ouvimos na imprensa notícias de que as pessoas estão morrendo, realmente as pessoas estão morrendo, nós sabemos disso, nós não somos negacionistas, não é com relação a isso, mas é pintado um quadro, é desenhado um horizonte em que as pessoas têm de ficar em casa, que as pessoas vão morrer e há um esforço muito grande em paralisar todo o país. Não querendo falar sobre política, não querendo falar sobre nomes, não querendo falar sobre vertentes, ou se você apoia ou desapoia, aqui este vídeo não é político, ao contrário. É um vídeo que quer abrir os nossos olhos porque estas coisas que estão acontecendo no Brasil apontam até para o anticristo. Paralelamente, nós vemos o quê? Nós vemos no mundo acontecendo um levante contra o governo de Donald Trump, em que pensamentos humanistas representados pelos democratas, que instigam, entre outras coisas, valores que nós cristãos não priorizam, como o homossexualismo, o aborto, a destruição do núcleo familiar, enfim, que é o que os democratas defendem, e sim, eles defendem um liberalismo, um universalismo, um governo único, enfim, todos os princípios que se opõem aos princípios cristãos. Se estes princípios se opõem, eles acabam se encaixando neste espírito do anticristo, aquele que se opõe a. Reforçando uma coisa importante. Nós cristãos defendemos o quê? A defesa da vida, a defesa do núcleo familiar, a defesa dos princípios que Deus instituiu. O liberalismo, enfim, e a esquerda, enfim, defendem princípios que falam sobre o quê? Sobre aquilo que vai contra a família. Destituir
tirar aquele ponto principal da família para colocar, não, o importante é o amor, relativizar o pecado, apoiar o aborto, aquela política humanista de que o homem é o centro de todas as situações. Enfim, nós percebemos aqui, e não tem como nós não entendermos isso, que a esquerda acaba se colocando como um opositor aos princípios nossos, o que a colocaria em conformidade com a figura deste espírito do anticristo. Alguns teólogos acreditam literalmente que haverá o advento de um anticristo, um homem ou uma pessoa que se colocará como um líder, tá? Se opondo aos nossos princípios. Se a palavra de Deus diz que vai acontecer, isto vai acontecer, entende? Mas também alguns teólogos acreditam e defendem que o seguinte, que se trata de um espírito do anticristo, ou seja, de um opositor de alguma situação. Olha uma coisa interessante, só para nós entendermos isso, essa figura do anticristo. Nós nunca vimos uma polarização política tão grande como aconteceu. Quando o nosso atual presidente assumiu o poder, houve uma revolta, um barulho, um não conformismo muito grande por parte de seus opositores. Depois, agora, fim dos 2 anos, continua e cada vez mais premente e virou uma coisa além da conta, sabe? Uma necessidade de desmerecê-lo, uma necessidade de tirá-lo do poder ou retornar àquela situação. Tá? O que nós temos que entender como cristãos? E eu repito aqui, nós não estamos... Estou tentando da melhor forma possível não envolver política ou nomes, mas princípios. Quais são os princípios que você como cristão defende? Você acredita que a família foi criada por Deus e instituída por Deus na figura do homem e da mulher que se unem em uma só carne e se multiplicam, e esses conceitos são transformados de geração em geração? Você acredita que esses princípios quem instituiu foi Deus? Você defende a família como núcleo central da casa, da humanidade em si? Você acredita que o pecado nos afasta de Deus? A subserviência ao pecado, quando nós servimos ao pecado, nós estamos servindo ao inimigo? Se você crê em todos esses valores, que você defenda estes valores. Mas o importante desse vídeo especificamente é abrir os teus olhos, abrir os olhos da igreja, abrir os olhos dos cristãos quanto a este espírito do anticristo. Quando você ouvir falar sobre governo único, sobre globalização, sobre Deus é amor, que o importa é que ame, Deus me aceita como sou. Sim, Deus te ama como você é. Olha que interessante. Existe uma diferença entre Deus te aceitar como você é e te amar como você é. A melhor descrição é Deus te ama como você é. Mas Deus deseja que haja uma transformação, que você abdique do pecado, né, conforme toda a palavra dele diz. Tá? Nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de polarização política, nesses tempos em que você liga a televisão e se assusta com o que você vê, nestes tempos em que todo o governo, tudo aquilo, todos aqueles valores que nós acreditamos quando votamos estão ameaçados, eu te peço que ore, que continue a orar pelo nosso governo, pelo nosso presidente, pelo nosso país, tá? E que os teus olhos estejam abertos, porque existe um espírito de anticristo, do anticristo, rondando, andando ao derredor, bramando e rugindo como o leão, buscando a quem possa tragar. Que Deus possa abençoar a tua casa. Nós não podemos entrar muito nesse assunto porque é muito extenso e aqui as palavras são curtas, mas que o discernimento de Deus te prepare para toda a batalha. Forte abraço, em nome de Jesus.